Antes de conhecermos a fabricação do açúcar, precisamos saber o básico da matéria-prima. A cana-de-açúcar leva de 12 meses a 16 meses para atingir a maturação. O solo ideal deve ser profundo, fértil, drenado e rico em nutrientes. A cana-de-açúcar necessita de uma quantidade suficiente de água, especialmente durante o estágio inicial de crescimento. Existem duas formas de fazer a colheita, a manual e a mecanizada. Na colheita manual, os trabalhadores utilizam ferramentas como facões e machados. A vantagem dos trabalhadores que fazem esse serviço manual é poder selecionar as canas mais maduras, e sua desvantagem é o processo mais lento e exige uma quantidade significativa de mão de obra. A colheita mecanizada usa equipamentos que são capazes de cortar e carregar as canas de forma automatizada. A sua vantagem é o processo mais rápido, aumento da eficiência da operação e reduz a dependência de mão de obra manual. Agora vamos ver como é feito o processo de fabricação do açúcar dentro da fábrica. Mas antes de iniciarmos, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe. A cana é espalhada em uma esteira transportadora que a leva através de fortes jatos de água, em uma espécie de tambor que remove grande quantidade de detritos rochosos e folhas. Então a estrutura dura da cana é colocada dentro de um triturador onde martelos rotativos quebram a cana em pedaços menores. A cana é triturada e carregada para um outro tambor de moagem, que é projetado para extrair o doce suco. Dentro do conjunto de moagem, a cana é moída, passando por uma série de 5 ou mais cilindros grandes de moinho, para comprimir a fibra da cana, retirando o máximo de suco possível. O suco é então desviado para um canal distante do seco da polpa, deixado para trás após a extração do suco. A sobra da polpa não é desperdiçada e pode ser queimada como combustível. O processo é supervisionado em cada um dos moinhos, para garantir o controle de qualidade. E finalmente uma cuba coleta o suco que flui da parte superior e inferior dos moinhos. Agora que o suco foi feito com sucesso, extraído da cana-de-açúcar, é hora de processá-lo. Mas antes que isso possa ser feito, o caldo da cana passa por uma série de testes no laboratório da usina. Nesse teste, o suco é purificado e em seguida alimentado em um polarímetro, sendo o processo mais importante nesse teste, verificando a concentração de açúcar do suco. Isso é feito para uma variedade de propósitos. Não apenas garante qualidade consistente, mas também ajuda a otimizar o processamento, determina o rendimento do açúcar e define preços justos. Então o caldo de açúcar cai de uma torre de 10 metros de altura, à medida que os vapores de dióxido de enxofre sobem através dele. Esse processo é conhecido como sulfitação. Isso preserva o suco, inibindo o crescimento de micro-organismos, e também equilibra o aspecto levemente ácido. Em um container separado, os trabalhadores adicionam cal em pó à água, preparando uma solução a qual eles irão adicionar o suco. Um agitador mistura a cana e o suco de limão por cerca de 6 horas para completar o processo chamado de alcalização. Isso ajuda a regular ainda mais o nível de pH do suco e clareá-lo em relação ao cal, e a cor do suco muda de marrom para amarelo. Em seguida, o suco vai para um tanque de clarificação para remover quaisquer impureza restante, e leva mais de 2 horas para o suco assentar e as impurezas irem para o fundo do tanque. Porém, os resíduos não são simplesmente jogados fora. Os trabalhadores filtram os resíduos, também conhecido como lama, para extrair quaisquer açúcar restante. Após a extração do açúcar, a lama restante é usada para fertilizar a cana no campo.
O suco purificado é coletado dos tanques de clarificação e então fervidos em uma série de evaporadores. Cada evaporador tem uma pressão mais alta, o que significa que o açúcar ferve em uma temperatura mais baixa. O processo de evaporação remove cerca de 2/3 do conteúdo de água do suco. Isso eleva a concentração de açúcar no suco de 15 para impressionantes 60. Então o suco é coletado em tanques de 15 toneladas para clarificar ainda mais quaisquer impurezas deixadas flutuando no topo do tanque, que é então desnatado para a borda do tanque. O tanque final produz uma espécie de xarope com a cristalização de 65% de sólidos e 35% de água. Essa é a próxima etapa na fabricação do açúcar. A cristalização ocorre em uma panela de vácuo de estágio único. O xarope é evaporado até ficar saturado com açúcar. Assim que o ponto de saturação for excedida, os trabalhadores adicionam cristais de sacarose. Os cristais de sacarose podem atuar como cristais semente, que fornece uma superfície para a formação de novos cristais de açúcar. Introduzindo esses cristais semente no xarope, eles podem servir como núcleo para um processo de cristalização e iniciando o crescimento de novos cristais de forma mais rápida e uniforme. Quando a concentração de sacarose atingir o nível desejado, a mistura densa de xarope e cristais de açúcar, chamada de massa cozida, é descarregada em grandes recipientes conhecidos como cristalizadores. A cristalização continua nos cristalizadores, enquanto a massa cozida é lentamente agitada e resfriada. O xarope então entra em uma máquina centrífuga de alta velocidade, que remove os cristais de açúcar do xarope não cristalizados dentro da máquina, que gira a 1200 RPM, fazendo com que o licor mãe ou melaço seja separado dos cristais de açúcar, que permanece dentro da cesta da centrífuga perfurada, enquanto o melaço passa pelos cristais, pulverizando com um jato fino de água para remover partes do revestimento de xarope e produzir o açúcar bruto. O açúcar bruto das centrífugas contém 97 a 99% do açúcar úmido. Os cristais são secos ao serem jogados em um granulador de ar aquecido, que faz a umidade do nível de açúcar cair cerca de 0,2%, o padrão para açúcar de mesa. Os cristais de açúcar seco são separados da secadora em um saco de transporte, que pode armazenar 1000 kg por guindaste, carregando os sacos para uma instalação de embalagem onde o guindaste pode transportar 3 sacos por vez, o que é equivalente a 3.000 kg, e em seguida levá-los para o andar principal da fábrica, onde os trabalhadores abrem cuidadosamente cada saco por vez e despejam açúcar na calha. A calha alimenta um automatizador, uma máquina de embalagem que trabalha enchendo uma série de sacos plásticos de 2 kg com açúcar. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário do que achou do vídeo e o que gostaria de assistir. Não esqueça de deixar o seu joinha para fortalecer o canal e se inscreva para receber mais conteúdo como este. Estou deixando aqui ao lado um vídeo tão bom quanto este. Obrigado e até a próxima!